A infância de Yuichiro foi marcada por sofrimento e rejeição. Seus próprios pais o maltratavam constantemente, envergonhados por terem gerado aquele que seria conhecido como o Seraph do Fim. O pai, em particular, nutria um ódio profundo, considerando-o uma criatura demoníaca que nunca deveria ter nascido. Com o tempo, a violência doméstica escalou até níveis insuportáveis, culminando no dia em que o pai decidiu acabar definitivamente com aquela situação. Yuichiro não teve escolha senão fugir desesperadamente, correndo o mais rápido que suas pernas permitiam. Ao finalmente conseguir sair da casa, deparou-se com uma cena devastadora. Os corpos inertes de seus conhecidos espalhados pelo chão. Mesmo ferido gravemente por uma facada traiçoeira nas costas desferida pelo próprio pai, o garoto encontrou forças para continuar fugindo. Seu refúgio acabou sendo um orfanato precário, localizado na área mais pobre da cidade. Ali, um jovem chamado Mikaela fez questão de recebê-lo com um sorriso caloroso. Inicialmente, Yuichiro manteve-se distante e desconfiado. Afinal, havia experimentado apenas crueldade em sua curta existência. Ele chegou a revelar o trauma mais doloroso. Sua mãe havia escolhido partir desta vida por não suportar a vergonha de ser mãe dele. Apesar disso, Mikaela insistiu em estender a mão, fazendo uma promessa sincera de que dali em diante seriam uma verdadeira família. Durante um breve período, Yuichiro finalmente conheceu algo parecido com felicidade, ao lado de Mikaela e das outras crianças do orfanato. Infelizmente, essa paz foi brutalmente interrompida quando uma epidemia devastadora varreu a região, eliminando impiedosamente todos os indivíduos com 13 anos ou mais. A morte rondava cada esquina, ceifando vidas sem distinção. Como se essa tragédia não fosse suficiente, hordas de vampiros aproveitaram o caos para invadir e dominar a cidade inteira. Yuichiro e seu grupo de crianças órfãs tentaram desesperadamente se manter escondidos enquanto atravessavam as ruas tomadas pelos vampiros. Após muito esforço, conseguiram retornar ao orfanato, apenas para descobrir que a responsável pelo local já havia falecido. Cercados por todos os lados por criaturas sedentas por sangue, as crianças foram capturadas sem piedade. Ferid ordenou que fossem transportadas num veículo fechado até uma instalação especial, onde passariam os próximos 4 anos sendo criadas como simples animais de criação, tendo seu sangue extraído regularmente. A existência naquele lugar era degradante e sem esperança. Yuichiro sentia que estavam sendo tratados como meros recipientes descartáveis, destinados apenas a servir de alimento. Certo dia, ao testemunhar 2 vampiros pisoteando cruelmente 2 crianças pequenas no chão, algo dentro dele se rompeu. Enfurecido, correu na direção dos agressores, exigindo que pedissem desculpas imediatamente. O vampiro simplesmente o agarrou pelo pescoço e quando Mikaela tentou intervir pedindo perdão em nome do amigo, a criatura ameaçou arremessar Yuichiro do penhasco enquanto preparava um golpe fatal. Foi então que Ferid, o vampiro nobre que comandava aquela operação, desceu elegantemente as escadas. Seu subordinado rapidamente lançou Yuichiro de volta ao chão. Era de conhecimento geral que Mikaela era o favorito particular de Ferid, e naquele momento, o vampiro fez um convite especial. Queria que o jovem loiro visitasse sua mansão luxuosa para uma doação de sangue privada. Para a surpresa e horror de Yuichiro, Mikaela aceitou prontamente e ainda impediu o amigo de protestar. Naquela mesma noite, algo incomum aconteceu. Todas as crianças do local estavam jantando curry, uma refeição verdadeiramente rara considerando que normalmente só tinham acesso a insetos. Yuichiro imediatamente compreendeu. Mikaela havia permitido que extraíssem uma quantidade considerável de seu sangue em troca daquela comida para todos. Uma das garotas sugeriu que agradecessem a Mikaela assim que ele retornasse, e Yuichiro passou a noite inteira em vigília, aguardando a volta do amigo. Quando Mikaela finalmente apareceu, visivelmente enfraquecido, Yuichiro o confrontou sobre o sacrifício. Declarou firmemente que da próxima vez seria ele a oferecer seu sangue no lugar do amigo. Mas Mikaela respondeu com palavras duras e cortantes, dizendo que ninguém jamais aceitaria o sangue de alguém tão patético, repulsivo, rejeitado e depressivo quanto Yuichiro. O golpe emocional foi devastador. Contudo, logo em seguida, Mikaela revelou seu verdadeiro objetivo. Durante a visita à mansão, conseguira roubar uma arma e, mais importante ainda, um mapa detalhado, mostrando possíveis rotas de fuga daquela prisão. Akane percebeu que os dois estavam conversando em segredo. Ao avistar a garota, Yuichiro sentiu uma determinação renovada. Precisava protegê-la a todo custo. Foi então que concordou em participar do arriscado plano de escape elaborado por Mikaela. O loiro instruiu Akane a despertar silenciosamente todas as outras crianças, pois chegara a hora de abandonarem definitivamente aquele inferno. Sob o manto da escuridão, o grupo começou a se infiltrar cuidadosamente pelos corredores e áreas externas da fazenda-prisão. Passaram horas intermináveis atravessando diferentes setores da cidade controlada pelos vampiros, sempre atentos para não serem descobertos. Utilizaram becos estreitos e passagens escondidas para se manterem fora do alcance visual dos guardas que patrulhavam incessantemente. Em determinado momento, um vampiro com olfato aguçado quase os localizou, mas felizmente o grupo já havia se refugiado nos túneis de esgoto subterrâneos.
Depois de uma jornada exaustiva, finalmente avistaram a saída que os levaria ao mundo exterior e à liberdade tão almejada. Porém, no exato instante em que se aproximaram do portal, Lord Ferid materializou-se bloqueando o caminho, congelando todos no lugar com sua presença aterrorizante. A terrível verdade veio à tona. Durante todo aquele tempo, ele estivera deliberadamente manipulando-os como peças num jogo sádico. O mapa fora plantado propositalmente para alimentar suas esperanças, tornando a inevitável desilusão ainda mais dolorosa e cruel. Para demonstrar seu poder absoluto, Ferid agarrou uma das garotas do grupo bem diante de todos e começou a drenar seu sangue violentamente. Quando não restava mais nada, descartou o corpo sem vida como se fosse lixo comum. A raiva de Yuichiro transbordou instantaneamente. Ele disparou sua arma roubada contra o vampiro. Mas Ferid simplesmente desapareceu e reapareceu atrás dele num piscar de olhos, explicando com crueldade as regras do jogo. A porta da liberdade estava logo ali, mas primeiro precisariam passar por ele de alguma forma. Yuichiro disparou novamente, tentando ganhar tempo para que os outros corressem, mas Ferid era rápido demais. Em questão de segundos, o vampiro agarrou uma das crianças e a eliminou instantaneamente. Ali mesmo, diante dos olhos horrorizados das crianças restantes, Ferid começou sistematicamente a massacrar uma por uma. Akane foi a última antes de Micaela. O vampiro a cortou impiedosamente. Com seus últimos suspiros, ela implorou a Yuichiro que jamais esquecesse que eram uma família de verdade. Micaela pegou a arma e se lançou furiosamente contra Ferid, mas o vampiro desviou facilmente do primeiro ataque e revidou com um corte profundo no peito do jovem, fazendo a arma voar longe. Yuichiro correu e recuperou a pistola, disparando direto na cabeça de Ferid e conseguindo eliminá-lo naquele momento. Vendo a única pessoa que lhe dera esperança na vida prestes a falecer, Yuichiro prometeu desesperadamente que o carregaria para fora dali. Mas Micaela, reunindo suas últimas forças, implorou que não deixasse todas aquelas mortes terem sido em vão. Com um último esforço, empurrou Yuichiro em direção à saída, gritando para que fugisse imediatamente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Yuichiro enquanto corria desenfreadamente pelo corredor. Seus gritos de angústia ecoavam pelas paredes até que tropeçou e começou a deslizar por uma encosta coberta de neve. Após uma queda de quase 100 metros, finalmente viu o mundo exterior novamente. 3 homens o aguardavam ali, afirmando que as profecias haviam se cumprido. Ele seria a arma definitiva deles contra os vampiros. Ao invés de responder, Yuichiro simplesmente abraçou um dos homens e declarou entre soluços que exterminaria todos os vampiros, mesmo que custasse sua própria vida no processo. Anos se passaram, e Yuichiro havia se tornado um caçador especializado de vampiros. Durante uma patrulha numa rua deserta, 2 caçadores surgiram correndo desesperadamente, escapando por pouco do ataque de uma criatura monstruosa. Quando lhe disseram para fugir também, Yuichiro respondeu calmamente que seu destino era justamente eliminar monstros e vampiros. Desembainhando sua espada com confiança, investiu contra a besta. Com movimentos precisos, cortou as garras da criatura, desviou de outro golpe e continuou fatiando-a metodicamente até destruí-la completamente. No dia seguinte, porém, Yuichiro foi sentenciado a 8 horas torturantes de tempo escolar como punição por violar os regulamentos do departamento de caçadores ao atacar o monstro sozinho. Quando o professor ameaçou suspendê-lo por não prestar atenção na aula, Yuichiro respondeu que aceitaria de bom grado essa suspensão. Afinal, seu único desejo verdadeiro era caçar e eliminar vampiros, e uma suspensão escolar lhe daria exatamente o tempo livre que precisava para isso. Foi então que uma garota cutucou seu ombro e se apresentou como Shinoa, oficial de vigilância do exército, designada especificamente para monitorar seus movimentos. Yuichiro ficou visivelmente confuso, mas ela ameaçou solicitar uma suspensão prolongada caso ele não cooperasse e prestasse atenção nas aulas. Contudo, quando ele finalmente relaxou, ela revelou uma condição adicional surpreendente. Sua suspensão só seria encerrada depois que fizesse um novo amigo. 4 anos atrás, após Yuichiro ter escapado da cidade vampírica e encontrado os 3 estranhos, o líder se apresentara como Guren. Explicou que comandava o Exército Demoníaco, uma organização militar dedicada a caçar e eliminar vampiros por todo o território. Disse que havia pouquíssimos sobreviventes restantes e convidou Yuichiro a se juntar às suas fileiras, prometendo treiná-lo pessoalmente na arte de aniquilar vampiros. De volta ao presente, Yuichiro recordou com amargura que Guren o havia praticamente abandonado desde que ingressou no exército, recusando-se sistematicamente a recrutá-lo para as missões reais de caça aos vampiros. Quando a aula terminou, Shinoa sugeriu que ele fizesse alguns amigos novos para que sua suspensão fosse cancelada. Mas ele mandou ela se virar e se autoproclamou um lobo solitário que não precisava de ninguém. Quando ela insistiu em persuadi-lo, Yuichiro a agarrou firmemente e exigiu que ela convencesse Guren em seu nome para que fosse finalmente alistado na unidade de extermínio de vampiros. Mas Shinoa simplesmente mostrou-lhe uma nota escrita pelo próprio Guren, declarando que ele só seria aceito na unidade após fazer um novo amigo. Enfurecido pela mensagem, Yuichiro amassou o papel e saiu da sala pisando duro.
Mais tarde, no vestiário, enquanto Yuichiro se preparava para ir embora, presenciou um garoto chamado Yoichi sendo intimidado por um valentão particularmente desagradável chamado Yamanaka. Decidindo intervir, confrontou os agressores e mandou que sumissem dali. Porém, quando Shinoa o alertou que atacá-los resultaria em suspensão adicional, os valentões aproveitaram a oportunidade e o nocautearam com um soco. Naquela tarde, enquanto voltavam da escola, Yuichiro perguntou a Yoichi por que estava apanhando. O garoto tímido explicou que havia pedido uma vaga no exército demoníaco para Yamanaka, depois de falhar no exame de entrada. Yoichi revelou que desejava vingar a morte de sua irmã, que fora assassinada diante de seus olhos por um vampiro. Yuichiro pensou que ele ainda era um fracassado inútil. Mas quando começou a se afastar, uma explosão sacudiu um prédio próximo. Um sistema de alerta informou os estudantes que um vampiro havia escapado das instalações. Percebendo que aquela era sua chance de alcançar glória, Yuichiro disse a Yoichi e Shinoa que eliminaria o vampiro e imediatamente saiu correndo. Depois de forçar passagem pela multidão, subiu correndo o prédio e recuperou suas armas do armário. Dentro de uma sala de aula, encontrou uma vampira prestes a atacar uma garota e descobriu que Yamanaka havia literalmente perdido o controle da bexiga de tanto medo. Determinado a abatê-la, desembainhou sua espada e investiu com tudo. A vampira desviou do golpe e, após girar no ar, lançou-se contra ele. Yuichiro desviou e foi chutado para o lado, mas conseguiu escapar de um soco e dar uma cambalhota pelo ambiente. Quando ela desviou de outro corte, ele rapidamente decepou seu braço, mas a criatura simplesmente o pegou de volta e o recolocou no lugar. Percebendo que a garota ainda estava viva, Yuichiro ordenou a Yamanaka que a levasse para um local seguro, mas o covarde estava paralisado demais para fazer qualquer coisa. A vampira reatachou completamente seu braço e arrancou uma barra de ferro da parede, ameaçando drenar todo o líquido vermelho do corpo de Yuichiro. Quando ela começou a atacá-lo novamente, ele bloqueou com habilidade impressionante, mas ela saltou por cima dele e descobriu que sua espada havia cortado levemente sua pele. Após se curar instantaneamente, ela disparou na direção dele e passou raspando por seu rosto. Yuichiro cortou fora sua armadura de trama enquanto ela recuava saltando. Ele começou a disparar sua arma, mas ela evadiu tudo e começou a se regenerar novamente. A vampira declarou que ele estaria acabado assim que drenasse o líquido vital da garota, mas antes que pudesse, Yoichi a derrubou com um tackle no chão. Quando ela tentou eliminá-lo, Yuichiro bloqueou suas garras, mas ela agarrou seu pescoço e começou a empurrá-lo para fora. Ambos caíram pela janela e despencaram atravessando as árvores. Quando ela descobriu que ele havia perfurado seu corpo, declarou que era imortal e não podia ser morta. Felizmente, Guren a esfaqueou com sua espada especial e ela desapareceu diante de seus olhos. Com Yuichiro em choque, Guren explicou que só era possível eliminar vampiros com uma arma demoníaca especial ou com um feitiço poderoso. Agradeceu-o por defender os estudantes antes de sua chegada. Contudo, Yuichiro só estava interessado em entrar para a equipe, então exigiu uma vaga aberta. Mas Guren disse que as regras permaneciam inalteradas. Ele só seria aceito se fizesse novos amigos. Naquele momento, Yoichi apareceu aliviado por vê-lo vivo, mas ao tropeçar, esbarrou em Yuichiro e o derrubou inconsciente. Shinoa disse a Guren que Yoichi era o novo amigo de Yuichiro e que ele precisava manter sua promessa de permitir que entrasse para a equipe. No dia seguinte, no hospital, Shinoa informou Yoichi que ele havia sido aceito no exército demoníaco da Lua por ter cumprido os requisitos, e disse que Yoichi seria autorizado a acompanhá-los como um parasita inútil. Alguns dias depois, a garota que Yuichiro resgatara do vampiro agradeceu-o pela ajuda e decidiu lhe entregar uma carta. Antes que ele pudesse abri-la, ela desapareceu dentro do prédio. Quando Shinoa apareceu diante dele, ele escondeu rapidamente a carta. Shinoa questionou se ele era virgem e perguntou se conhecia o processo de desenvolvimento de trama. Mas Yuichiro só se preocupava em eliminar vampiros, então questionou por que ainda era forçado a frequentar a escola depois de ganhar uma vaga no exército demoníaco da Lua. Shinoa disse que não tinha resposta para sua pergunta, mas afirmou que seu treinamento para se tornar uma unidade de extermínio havia começado. Ela mostrou uma chave estranha e um poderoso demônio emergiu dela. Shinoa explicou que havia feito um contrato com o demônio, e ao derrotá-lo, revelou sua arma, uma foice. Disse que era membro da unidade de extermínio de vampiros, e que a foice era seu equalizador em batalhas contra os vampiros. Yuichiro pensou que aquela era sua oportunidade de caçar vampiros, então ameaçou tomar a arma dela à força. Mas ela explicou que era impossível usá-la, pois já estava vinculada a ela. Determinado a lutar de qualquer forma, ele investiu contra ela, mas ela bloqueou todos os seus ataques com facilidade e o mandou deslizando para trás. Em pouco tempo, estavam lutando novamente e ele desviou por pouco de sua lâmina antes de cortar através das pedras. Depois que evadiu outro corte, Shinoa liberou um demônio de seu lado que arremessou Yuichiro contra a cerca, fazendo-o perder todas as suas forças. Quando Yuichiro e Shinoa começaram a se dirigir para a próxima aula, Yoichi correu até eles com os valentões estúpidos vindo atrás.
Quando Yuichiro perguntou se pretendiam dar outra surra nele, Yamanaka disse que estavam ali para se desculpar por terem batido nele alguns dias atrás e esperavam se tornar seus subordinados. Yuichiro pensou que estavam cheios de conversa fiada e questionou por que queriam se tornar seus lacaios, já que ele era inútil demais. Yamanaka explicou que precisavam da ajuda de Yoichi para resgatar o terceiro membro de seu grupo morônico que havia entrado na Câmara Proibida e nunca mais voltara. Porém, Shinoa informou aos idiotas que a Câmara Proibida era um lugar restrito e que seriam executados pelo exército se fossem descobertos perto dela. Algumas horas depois, Yuichiro perguntou a Shinoa o que era a Câmara Proibida. Ela explicou que era uma sala secreta usada pelo exército para treinar novos membros da unidade de extermínio de vampiros. Após chegarem à Câmara Proibida, ela disse que apenas membros reconhecidos da unidade podiam entrar, pois qualquer outro seria possuído por um demônio. Quando Yoichi questionou como resgatariam o último valentão, Shinoa disse que o caso era perdido e que ele certamente fora possuído por um demônio que atacaria qualquer um à vista. Contudo, Yuichiro estava determinado a descobrir por si mesmo e declarou que queria o poder do demônio para se vingar dos vampiros. Após dizer essas palavras, começou a correr escada abaixo e saltou até o chão, investindo com sua espada. Mas quando o cara bloqueou seu golpe, empurrou-o para trás e quase o acertou com um corte. Quando Yuichiro tentou atacar novamente, Shinoa o conteve com sua foice. Ela explicou que o machado estava possuído por um demônio e que tomaria controle de sua mente se o tocasse. Quando Yuichiro mostrou determinação em pegá-lo mesmo assim, Shinoa disse que seu coração era fraco e que o demônio usaria seu desejo de vingança contra ele. Yuichiro disse que era um teimoso que nunca desistiria de um desafio. Então jogou sua espada e começou a correr em direção ao cara. Quando ele cortou com o machado, Yuichiro desviou e o chutou antes de pegar a arma. Contudo, de repente, percebeu que estava de volta à sua vida anterior. Quando seus amigos o convidaram para jantar, questionou-se o que diabos estava acontecendo. Akane perguntou quando ele pretendia começar a eliminar os vampiros, já que sempre jurara se vingar. Mas Yuichiro pensou que estava num sonho maluco. Quando Mikaela o abraçou, prometeu conceder-lhe poderes de vingança, e a escuridão começou a envolvê-los naquele instante. Felizmente, Yuichiro dissipou as sombras e disse a Mikaela que não sucumbiria ao controle do demônio. Naquele momento, a casa começou a desmoronar e conforme Mikaela se transformava num demônio, as sombras engoliram o ambiente. Quando acordou, Shinoa disse que ele teve sorte de estar vivo, pois temera que permanecesse inconsciente para sempre. Com o demônio derrotado, Yuichiro questionou se poderia ficar com o machado, mas Shinoa explicou que apenas Guren poderia atribuir-lhe uma arma. Porém, como havia provado suas habilidades ao resistir ao controle, ela disse que ele seria autorizado a começar seu treinamento dentro da Câmara Proibida. Enquanto isso, do outro lado do mundo, um monstro estava destruindo a cidade danificada, enquanto os humanos sobreviventes corriam para se proteger. Contudo, Mikaela havia se tornado um vampiro e começou a se aproximar do monstro. Conforme cordas mágicas prendiam suas mãos, ele o cortou com sua espada, matando-o instantaneamente. Com os humanos a salvo, outro grupo de vampiros apareceu diante deles e começou a pregar o mesmo esquema fraudulento de antes, oferecendo proteção em troca de seu sangue. Quando uma garotinha se aproximou de Mikaela, ofereceu seu próprio sangue em gratidão por salvá-la. Porém, ao olhar para ela, Mikaela recordou sua própria história. Alguns anos atrás, depois que Yuichiro escapara do castelo de Lord Ferid, alguns vampiros chegaram à cena. Mas quando um tentou eliminá-lo, a Rainha Cru apareceu dentro do castelo e disse que o queria para si mesma. Quando Ferid acordou, ela o acusou de permitir que Yuichiro escapasse e ameaçou destruir seu império. Com Mikaela quase falecendo, ela decidiu transformá-lo num dos seus e o beijou com seu sangue, tornando-o um morto-vivo. No dia seguinte, na escola, um cara aleatório esbarrou em Yuichiro e socou seu rosto por parecer tão feio e repugnante. Mas naquela noite, quando Yoichi perguntou se ele havia sido atropelado por um ônibus, Yuichiro disse que batera o rosto num poste de telégrafo. Quando encontraram Shinoa, ela perguntou se ele havia entrado em outra briga, mas ele disse que fora picado por um mosquito. Para com esse papo agora! Então, ela começou a conduzi-los ao novo espaço de treinamento. Quando chegaram, encontraram alguns estudantes dentro da sala e descobriram que Guren era o professor deles. Conforme Guren começou a apresentá-los, chamou Yoichi de inútil com morte cerebral e disse que Yuichiro era um covarde estúpido incapaz de matar uma barata. Yuichiro estava determinado a se redimir. Então disse aos estudantes que era o maior lutador do mundo e não dava a mínima para suas caras repugnantes. Disse que eram perdedores e que seria melhor correrem para casa chorando para a mamãe. Mas Guren socou sua cabeça pelo discurso idiota e o direcionou para um assento. Contudo, Yuichiro descobriu que seu lugar estava ocupado. Quando ameaçou dar uma surra no cara, perceberam que haviam esbarrado um no outro mais cedo. Conforme começaram a trocar socos, Guren os chutou contra a porta. No dia seguinte, um novo instrutor disse aos estudantes que precisavam formar duplas para um teste, provando suas habilidades como equipe. Quando Shinoa fez dupla com Yoichi, Yuichiro decidiu fazer dupla com seu nêmesis Shiho. Sem outros estudantes sobrando, amarraram-se juntos.
Conforme monstros fantoches começaram a surgir, Shinoa e Yoichi desviaram de um ataque. Yuichiro pensou que seriam fáceis de destruir, então Shiro sugeriu que os eliminassem imediatamente. Mas quando correram, bateram um no outro e perceberam que ainda estavam amarrados. Quando os fantoches tentaram atacar novamente, de repente congelaram, e o instrutor anunciou que a irmã de Shiro estava doente no hospital. Shiro disse que era apenas perda de tempo e sugeriu que continuassem com o treinamento, mas Yuichiro pensou que ele havia enlouquecido e disse para abandonar o treinamento imediatamente. Quando Shiro permaneceu determinado a continuar, Yuichiro colocou o juízo nele com um soco e disse para cuidar de sua irmã, já que ela era sua única família. Naquela noite no hospital, o médico disse a Shiro que sua irmã teve sorte de estar viva, pois o vírus havia começado a consumi-la. Shiro acreditava que ela sobreviveria e prometeu levá-la a um hospital melhor após entrar no exército demoníaco da lua. Naquela noite, quando Shiro começou a dizer a Yuichiro que ele não tinha esperança de entrar no exército demoníaco da lua, Yuichiro disse para ter fé e que resolveriam as coisas juntos. Conforme ficaram determinados a entrar no exército demoníaco, decidiram fazer as pazes. Na noite seguinte, quando Guren emergiu de uma reunião, Yuichiro tentou chutá-lo, mas ele agarrou sua perna e o empurrou. Quando Yuichiro exigiu sua própria arma especial para caçar vampiros, Guren finalmente concordou em dar-lhe um contrato. Animado pela notícia, Yuichiro prometeu eliminar todos os vampiros, mas Guren o derrubou pelo ataque anterior. Quando Yuichiro chegou a uma instalação, encontrou Shinoa, que disse que Guren aprovara seu desejo de ter uma arma demoníaca. Quando Yuichiro pensou que estavam apenas enganando-o, Shinoa disse que Guren sempre mantém suas promessas. No dia seguinte, na aula, o instrutor começou a dar aos estudantes os resultados dos exames, dizendo que a pontuação determinaria seu ranking quando recebessem suas armas especiais. Quando Yuichiro descobriu que havia falhado como o fracasso inútil que era, tentou esconder seu resultado, mas Shinoa o arrancou, e ele começou a persegui-la pela sala na esperança de recuperá-lo. Acabou encontrando o papel com um grupo de estudantes que descobriram que ele era verdadeiramente um fracasso vergonhoso. Então arrancou de volta e disse a Shinoa para ficar longe de seus assuntos, dizendo que precisava apenas de uma espada para ser um grande herói. Quando começou a discutir com Shiro sobre sua pontuação, Guren entrou na sala. Após avistá-lo, Yuichiro começou a exigir a arma que lhe fora prometida, mas Shiro o empurrou e exigiu a sua própria. Guren pensou que eles não conseguiriam controlar o demônio e sugeriu que trabalhassem suas questões de raiva. Mas Yuichiro e Shiro começaram a discutir novamente e se silenciaram com um soco. Quando Guren perguntou se algum dos estudantes seria capaz de resistir à tentação de um demônio, o instrutor disse que Yoichi estava se provando o melhor deles. Na esperança de ver por si mesmo, Guren sacou sua espada e sombras densas apareceram ao seu redor. Quando esfaqueou o chão, as sombras espessas se espalharam pela sala e nas paredes. Os estudantes começaram a desmaiar. Depois de descobrir que Yoichi não foi afetado, Guren devolveu sua espada e as sombras desapareceram instantaneamente. Com eles sendo os únicos estudantes ainda de pé, Guren disse que seriam autorizados a formar um contrato com um demônio. Mas quando começaram a descer os degraus, o instrutor disse a Guren que Yoichi era fraco e inútil demais para domar um demônio. Guren pensou que ele era inútil de qualquer forma e disse que domar um demônio era sua melhor esperança de sobreviver. Quando chegaram no subsolo, Guren disse que as armas mais poderosas do mundo estavam escondidas dentro daquela câmara e que cada arma tinha seu próprio demônio. Disse que os demônios tomariam seus corpos se não conseguissem derrotá-los e os eliminariam instantaneamente. Decidido a se provar, Yuichiro puxou uma espada e a luz começou a brilhar ao seu redor. Conforme o demônio apareceu diante de seus olhos, ela disse que podia controlar sua mente e fazê-lo ver o que quisesse. Yuichiro disse para ela se danar e exigiu controle sobre seus poderes. Quando ela perguntou por que os desejava, ele disse que pretendia vingar a morte de Micaela. Esperando usar seu desejo contra ele, o demônio disse para se render a ela para que tivesse controle total sobre sua mente. Quando ela desapareceu, seus amigos começaram a cercá-lo e o acusaram de abandoná-los. Disseram para se render ao demônio e prometeram conceder-lhe todos os poderes do mundo. Yuichiro conseguiu ver além das mentiras e exigiu ter seus poderes antes de gritar que precisava deles para proteger seus amigos. Num instante estava de volta ao mundo espiritual e o demônio apareceu diante dele. Ela disse que gostava dele e estava disposta a dar-lhe seus poderes se permanecesse determinado a eliminar vampiros. Porém, ela disse que tomaria controle de seu corpo se ele alguma vez não estivesse disposto a matar um vampiro. Yuichiro pensou que era exatamente o que desejava, então concordou. Ela se apresentou como Asuramaru e disse para invocá-la sempre que precisasse de seus poderes. Yuichiro acordou no mundo real. Quando começou a se gabar de ter derrotado o demônio, descobriu que Shiro havia derrotado o seu antes dele. Contudo, Yoichi ainda estava deitado inconsciente. Dentro de seu sonho, o demônio que havia tomado a forma de sua irmã disse que ele era fraco e inútil demais para controlar seus poderes. Quando Yoichi disse que pretendia vingar sua morte, ela disse que ele era idiota demais para o trabalho e que nunca lhe daria controle de seus poderes. Tendo dito essas palavras, enfiou a mão em seu coração
e prometeu assumir sua vingança. Naquele momento, Yoichi acordou e um vento partiu a estátua diante dele. Guren disse a Yuichiro e Shiro que Yoichi havia falhado em domar seu demônio e que, como ele havia tomado controle de seu corpo, precisavam eliminá-lo imediatamente. Assim que soltou essas palavras, Yoichi disparou uma flecha neles. Mas Guren saiu ileso. Então Yoichi saltou para uma nova estátua e lançou mais flechas em Yuichiro e Shiro. Conforme a poeira baixou, Yuichiro saltou para longe de uma nova flecha. Com Yoichi lançando ataques implacáveis, Shiro sacou suas lâminas e Yuichiro puxou sua espada, prontos para atacar. Conforme começaram a correr para a frente, Yuichiro apareceu atrás dele, pronto para derrubá-lo. Mas quando colidiu com sua espada, a derrubou, esperando que quebrasse a conexão de Yoichi com o demônio. Mas Guren disse que o demônio estava dentro de seu corpo, e Yoichi rapidamente o derrubou, usando sua distração. Quando Shiro tentou eliminá-lo, Yuichiro gritou para poupar sua vida e disse que havia outra maneira de ajudar Yoichi a retornar à sua mente. Yuichiro começou a gritar com Yoichi e disse para tomar controle de seu corpo, mas ele mirou sua flecha nele. Determinado a mostrar sua confiança, Yuichiro jogou sua espada fora. Mas Shinoa e Shiro correram para protegê-lo. Yoichi disparou sua flecha e, ao errar, recuperou seus sentidos e começou a correr em direção a Yuichiro. Mas Guren chutou Yuichiro por jogar sua arma fora e disse a Yoichi para parar de ser um fracote fraco e inútil. Quando Yuichiro acordou, Guren disse para esquecer seus amigos do passado e considerar Shiro e Yoichi sua nova família. Conforme Guren começou a sair, disse que os designaria para a linha de frente da guerra, pois os vampiros estavam perto de invadir uma cidade próxima. No dia seguinte, num trem, Yuichiro perguntou a Shinoa por que ela estava sempre o seguindo como uma perseguidora obcecada maluca. Ela disse que era sua guia e fora designada para vigiá-lo, mas Yuichiro pensou que ela era burra demais para entender suas próprias palavras e disse que estava ansioso para começar a eliminar vampiros. Quando chegaram, entraram na instalação e descobriram a cidade destruída diante deles. Quando avistaram Guren e uma garota abaixo, correram até eles e encontraram Yoichi e Shiro esperando. A garota, Mitsuba, estava gritando com Guren por fazer de Shinoa a líder de sua equipe, pois achava que era mais merecedora da função. Após avistar Shinoa, sua raiva cresceu e correu em sua direção. Mas quando Shinoa a chamou de criancinha rabugenta e inútil, sua raiva cresceu novamente e ela invocou sua lâmina pronta para destruí-la. Então Shinoa invocou sua foice. Mas quando colidiram armas, Guren as cortou e segurou ambas, dizendo que as jogaria em confinamento solitário se continuassem agindo como crianças inúteis. Então se desculparam e prometeram se comportar. Após alguns minutos, Guren disse que estava indo numa direção diferente e apresentou Mitsuba à equipe, chamando-a de nova companheira. Disse que o exército demoníaco sempre explorava territórios vampíricos com uma equipe de 5 soldados, pois era a única maneira de proteger o grupo. Disse para lutarem como equipe e que era a única forma de sobreviverem às batalhas. Yuichiro pensou que não precisava de nenhum deles para apoiá-lo e disse a Shinoa que atacaria o primeiro vampiro que encontrasse. Quando Mitsuba tentou chutá-lo, ele agarrou seu pé e questionou se ela havia enlouquecido. Mas ela disse que estava apenas testando seus reflexos para ter certeza de que não era um perdedor patético. Guren disse que a missão deles era descobrir um assentamento vampírico e resgatar os humanos que estavam servindo de jantar. Então a equipe partiu. Mas quando chegaram ao território vampírico, Mitsuba começou a pregar sobre monstros e vampiros e gritou para a equipe ficar alerta para não serem esmagados pelos inimigos. Conforme adentraram profundamente no território, uma garotinha começou a fugir de um monstro. Quando Yuichiro tentou resgatá-la, Mitsuba o parou e disse que era uma armadilha dos vampiros. Mas quando o monstro derrubou a garota, Yuichiro pensou que Mitsuba havia enlouquecido e disse para a equipe se danar. Ela o agarrou e disse que sua interferência colocaria a equipe em perigo. Mas conforme a garota chegou num penhasco e o monstro tentou empurrá-la para baixo, Yuichiro disse a Mitsuba para se danar e fugiu. Ela correu atrás dele na esperança de pará-lo. Conforme o monstro empurrava a garota em direção à borda, o ônibus desapareceu e tentou eliminá-la. Mas Yuichiro cortou suas garras e bloqueou outro golpe. Depois que gritou para a garota fugir, Mitsuba voou em direção ao monstro e cortou suas garras. Diante de seus olhos, 3 vampiros começaram a voar em direção a eles. Mitsuba disse a Yuichiro que os vampiros sempre usavam um humano como isca antes de atacar o exército e disse para ficar longe deles. Num flash, um vampiro golpeou a espada de Yuichiro e continuou atacando-o. Quando o outro se juntou, ele conseguiu repeli-los antes de ser cortado no rosto. Conforme atacavam novamente, Yuichiro invocou Asuramaru e liberou fumaças densas de sua espada. Marcas misteriosas começaram a aparecer pelo seu corpo. Quando o monstro correu em direção a ele, Shiro saltou diante dele e o cortou com golpes duplos. Então Yoichi lançou flechas em sua cauda e conforme Mitsuba saltou alto, o eliminou com sua lâmina. Quando os vampiros perceberam que eram da unidade de extermínio, decidiram chamar reforços. Mas Yuichiro lançou um corte poderoso neles e estava determinado a impedi-los de sair. Shinoa disse que tinham que recuar, pois haviam se aprofundado demais em seu território.
Ele concordou e assistiu conforme os vampiros desapareceram. Quando retornaram à instalação, Mitsuba começou a gritar com Yuichiro por colocar a vida de todos em perigo. Ele disse que sentia muito por deixar a equipe, mas não se arrependia de ter resgatado a garota. Quando a garota apareceu diante dele, agradeceu-o por salvá-la. Então Mitsuba disse para ela não ter medo e que o exército a protegeria. No dia seguinte, a garota disse que o assentamento dos vampiros ficava dentro de uma antiga estação de trem. Após algumas horas, a equipe partiu. Mas conforme se aproximavam do destino, Mitsuba disse que teriam que fugir se fossem superados em número pelos vampiros. Yuichiro pensou que o plano dela era ridículo e disse que preferia lutar até seu último suspiro. Quando chegaram à estação, Mitsuba alertou a equipe para ter cuidado com os ataques dos vampiros e disse a Yuichiro para parar de agir como um idiota. Dentro da estação, encontraram várias crianças que pareciam frágeis e doentes por terem perdido muito líquido corporal. Conforme desciam por um túnel e procuravam pelos vampiros, Shiho questionou por que os adolescentes não escapariam, já que os vampiros estavam ausentes. Mitsuba disse que tinham medo de serem devorados pelos monstros lá fora, pois os vampiros haviam prometido mantê-los seguros. Quando chegaram a um andar abandonado, avistaram um vampiro andando. Então Mitsuba invocou sua arma e disse à equipe para aniquilá-lo. Yuichiro correu para a frente investindo com sua espada e esfaqueou o vampiro com um golpe. Quando puxou sua lâmina, o vampiro desapareceu naquele instante. Enfurecida por sua ação, Mitsuba gritou com ele por ser imprudente e tentou dar-lhe um tapa, mas ele segurou sua mão e disse que esperou por seu comando antes de deixar sua posição. Com Mitsuba encarando em choque, ele de repente a puxou e bloqueou a espada de um novo vampiro antes de chutá-lo para trás. Conforme começaram a correr um em direção ao outro, Yuichiro o cortou com um único golpe. Em pouco tempo, a equipe chegou em outra parte da estação e assistiu conforme mais vampiros apareceram diante deles. Com suas armas sacadas, a equipe esperou pelo assalto dos vampiros. Mas 3 outros vampiros quebraram o vidro e agarraram Mitsuba antes que ela escapasse. Quando Mitsuba percebeu que haviam recebido informações falsas sobre os vampiros, o líder disse que haviam ameaçado eliminar a família da garota se ela revelasse a verdade a eles. Com a equipe grandemente superada em número, Mitsuba disse para fugirem. Mas Yuichiro disse que estava determinado a lutar até seu último suspiro. Conforme correu para frente, começou a colidir espadas com um vampiro enquanto a flecha de Yoichi empalava o segundo. Enquanto Shiho lutava contra um, Yuichiro empurrou outro, colidindo com mais espadas e suportando cortes. Felizmente, bloqueou uma espada e chutou o vampiro. Conforme correu em direção ao líder, o partiu com um único golpe e resgatou Mitsuba. Com a equipe reunida, prepararam-se para outra rodada de batalha. Naquela noite, conseguiram resgatar todas as crianças e as levaram a um novo acampamento. Quando a garota avistou Yuichiro, correu até ele e pediu desculpas por enganar a equipe. Mas ele disse para não se sentir triste e que ela fizera a coisa certa ao escolher proteger sua família. Depois que acenou para ela, Mitsuba apareceu atrás dele e tentou agradecê-lo por salvá-la, mas ela arrogantemente se afastou. No dia seguinte, Shiho tentou fazer uma ligação direta num carro e quando terminou, Yuichiro disse que queria fazer um test drive. Mas Shiho disse para ele sumir, já que não sabia dirigir um carro. Quando se juntou ao resto da equipe para o café da manhã, Yuichiro dirigiu contra um poste de luz e ele caiu com um barulho alto. Algumas horas depois, começaram a dirigir para a próxima instalação. Conforme se aproximavam, começaram a ouvir um barulho terrível vindo da cidade. Mitsuba disse à equipe que vinha de seu destino e os alertou para ter cuidado com ataques inimigos. Conforme se aproximavam do destino, viram um vampiro diante deles. Quando Yuichiro descobriu que era um vampiro de alta patente, disse a Shiho para atropelá-lo. Mas conforme saltaram do veículo, o vampiro o parou e o arremessou contra eles, explodindo-o em pedaços. Yoichi lançou flechas nele, mas ele as cortou e liberou um vento poderoso que foi aparado por Shinoa. Conforme ela disse à equipe para manter posição, o vampiro desapareceu atrás dela pronto para derrubá-la. Mas Yuichiro afastou sua espada e ele saltou para trás. Percebendo sua oportunidade, a equipe se preparou para enfrentá-lo. Mas 2 novos vampiros caíram do céu. Yuichiro sugeriu que fugissem, mas Shinoa disse que seriam eliminados imediatamente. Disse que sua melhor aposta era lutar com toda sua força e esperar que nem todos fossem mortos. Uma das damas disse ao vampiro líder que Lord Ferid o aguardava na linha de frente. Então ele embainhou sua espada e disse à equipe que os eliminaria na próxima vez que se encontrassem. Conforme uma mão bateu nas costas de Yuichiro, ele percebeu que o vampiro já estava atrás dele. Mas ele apenas desejou adeus e desapareceu. Aliviada pelo resultado, Shinoa caiu de joelhos e ficou grata por ainda estarem vivos. Yuichiro ficou irritado, pois pensou que o vampiro estava apenas brincando com eles. Ele esperava ter habilidades iguais às deles, e achava injusto que os vampiros de alta patente fossem muito mais fortes que ele. Shinoa disse para aprender maldições mágicas se desejava ser igual a eles, mas que não precisaria do apoio da equipe, o que os deixaria expostos a ataques. Disse que ele era importante para a equipe e agradeceu por salvar sua vida. Enquanto isso, dentro da instalação, vários soldados lançaram flechas em helicópteros, fazendo-os explodir e cair.
Conforme lançavam mais flechas, os helicópteros tentaram desviar, mas foram empalados e explodiram no ar. Quando os soldados começaram a pensar que haviam vencido, um avião começou a voar em direção à instalação e colidiu dentro antes de explodir e fazer as paredes desmoronarem. Com essa abertura, 2 vampiros emergiram orgulhosos de seu sucesso, e vários vampiros começaram a correr para dentro da instalação. Ao mesmo tempo, no lado leste, a equipe chegou e descobriu que a instalação estava sob ataque. Quando uma aeronave lançou um míssil neles, saltaram para o chão e se esconderam atrás de uma parede. Conforme outra começou a atirar neles, correram e se esconderam atrás de outra parede. Vários vampiros começaram a descer das aeronaves. Quando os soldados os atacaram, a equipe saiu correndo com suas armas. Quando Mitsuba investiu com sua lâmina, saltou alto e cortou ambos os vampiros. Conforme colidiam espadas, Yuichiro bloqueou e cortou como um Zoro rebatizado, enquanto Shinoa cortava outro. Mas quando uma aeronave começou a atirar nela, ela bloqueou e disse a Yoichi para destruí-la. Quando ele tentou lançar uma flecha, um vampiro saltou diante dele. Mas Shinoa o cortou ao meio, então Yoichi disparou sua flecha e fez o helicóptero explodir. Conforme Yuichiro e Shiho correram para frente, cortaram mais vampiros com suas espadas. Com a batalha terminada, o cabo apareceu diante deles e agradeceu pelo apoio. Conforme começaram a caminhar pelo acampamento, ele disse que o lado oeste da instalação havia sido invadido e pediu que se juntassem ao resto das forças para repelir os vampiros. Enquanto isso, no lado leste, Guren assistiu conforme os vampiros drenavam os soldados eliminados e avistou Mikaela e Lord Ferid juntos. Mas uma dama apareceu atrás dele e pediu para se juntar à guerra. Conforme dizia essas palavras, um vampiro começou a investir contra ela. Mas uma garota o socou para trás, fazendo-o desaparecer com um único golpe. Ela era Shinya, e era um membro de alta patente do exército demoníaco. Em pouco tempo, os outros chegaram. Guren disse para eliminarem Lord Ferid antes que ele entrasse na instalação. Ao mesmo tempo, Lord Ferid perguntou a Mikaela se ele aniquilaria Yuichiro quando se encontrassem no campo de batalha. Mas ele saltou para o chão, ignorando a pergunta, e começou a sair. 4 anos atrás, quando Mikaela foi transformado num vampiro pela primeira vez, recusara-se a beber de qualquer humano para não completar sua transição. Quando a Rainha Cru disse que ele morreria em poucos dias, ele disse que seria melhor morto do que viver como um monstro. Ela decidiu cortar-se e permitiu que seu líquido fluísse para um copo. Mas quando deu a ele o jogou fora. Quando ela começou a sair, ele agarrou sua mão e começou a sugar todo o seu sangue. No presente, enquanto a equipe se dirigia ao novo destino, Shinoa disse aos garotos que não tinham chance de sobreviver nas linhas de frente da guerra, pois os vampiros de alta patente podiam aniquilá-los num piscar de olhos. Quando Shiho questionou se havia uma forma de melhorar suas habilidades, Shinoa mostrou alguns intensificadores de performance e disse que os ajudariam a utilizar as habilidades completas de seus demônios. Yuichiro perguntou se as pílulas o fariam tão poderoso quanto os vampiros de alta patente. Shinoa disse que uma pílula dobraria sua força, enquanto 2 triplicariam. Chocado por suas palavras, Yuichiro questionou quão poderoso seria se tomasse 10 pílulas. Shinoa disse que seus órgãos sairiam dele como chicletes e que 2 pílulas causariam um choque severo. Mitsuba disse que as pílulas só os potencializariam por 15 minutos e que uma vez que os efeitos passassem, seriam jantar para os vampiros. Quando Shinoa deu as pílulas, Yuichiro perguntou por que não as dera antes quando encontraram o vampiro de alta patente. Shinoa disse que teriam levado uma surra imediatamente, já que as pílulas só se tornariam ativas após 10 segundos. De repente, um míssil atingiu o chão e, conforme o caminhão perdeu o equilíbrio, cambaleou e enviou a equipe voando para fora. Conforme o helicóptero circulava, a equipe começou a correr dos tiros implacáveis. Quando tentou circular novamente, Yuichiro percebeu que o cabo estava inconsciente, então correu para puxá-lo enquanto Shinoa o apoiava. Mas quando a aeronave começou a disparar mais tiros neles, Mitsuba e Shiho os bloquearam com suas armas. Conforme Yoichi disparou uma flecha na aeronave, ela lançou mísseis em direção a eles antes de explodir. Mas quando um míssil atingiu o caminhão, causou uma explosão que fez o chão explodir e enviou a equipe caindo para algum lugar subterrâneo. Conforme Yuichiro e Shinoa olhavam ao redor, descobriram que haviam caído num metrô abandonado. Shinoa disse a Yuichiro que havia uma base do exército nas proximidades e que podiam levar o cabo ao local para tratamento. Quando perceberam que a outra metade da equipe estava do outro lado dos escombros, Yuichiro disse para irem à linha de defesa enquanto levavam o cabo a uma instalação segura. Yuichiro o carregou nas costas e começaram a descer pelo túnel. No lado leste, Guren e Mikaela se encontraram. Conforme Guren se preparava para uma luta, Lord Ferid apareceu atrás de Mikaela com um exército de vampiros. Então, Guren invocou seu próprio exército de apoio e começou a extrair o poder de sua espada. Ao mesmo tempo, Yuichiro e Shinoa haviam chegado à base do exército para internar o cabo para tratamento. Conforme começavam a sair, Shinoa disse a Yuichiro que Guren os aguardava no lado leste do distrito para que ajudassem a conter os vampiros. Então, sugeriu que se reunissem com o resto da equipe antes de ir ao lado leste.
Naquele momento, encontraram um soldado dizendo a seu superior que os vampiros estavam destruindo um distrito próximo e que quase haviam forçado passagem pela linha de defesa. Quando Yuichiro descobriu que apenas seus amigos estavam combatendo os vampiros naquele distrito, disse ao superior que cuidaria do assunto. Conforme começou a sair, Shinoa disse que haviam ficado sem tempo e seria melhor apoiar Guren em seu distrito. Mas Yuichiro a ignorou e continuou se afastando. Em pouco tempo começou a correr, então ela o seguiu. Enquanto isso, no distrito, conforme Mitsuba cortava um vampiro, Yoichi lançou uma flecha em outro. Quando um tentou surpreender Yoichi, ele saltou e Shiro bloqueou sua lâmina antes de empalar seu coração. Percebendo que estavam em desvantagem numérica, esperaram pelo ataque dos vampiros. Mas conforme Shiro colidia espadas com um, outro tentou eliminá-lo. Felizmente, Yuichiro o protegeu e Shinoa o cortou com um golpe. Com os vampiros eliminados, Yuichiro questionou onde estava o resto do exército vampírico se escondendo. Shiro disse que haviam eliminado todos. Quando perguntou a Yuichiro por que haviam aparecido no distrito em vez da linha de defesa, Yuichiro disse que viera para resgatá-los após saber que estavam com problemas. Enquanto isso, no lado leste, Guren balançou sua espada obliterando os vampiros diante dele, conforme ambos os grupos entraram em batalha. Quando um vampiro investiu contra Guren, ele bloqueou sua espada e recuou para Shinya, percebendo que não tinham chance de vencer. Shinoa sugeriu que Guren eliminasse Lord Ferid para obterem vantagem tática. Simultaneamente, Ferid ordenou que Micaela o derrotasse. Conforme Guren avançava em direção a eles, Micaela aceitou o desafio e canalizou energia para sua espada. Enquanto o combate se intensificava, Guren saltou na direção de Micaela e começaram a trocar golpes furiosos antes de se afastarem num movimento relâmpago. Guren conjurou um feitiço na cabeça de Micaela e ordenou que explodisse. Quando a poeira baixou, Micaela aterrissou no chão completamente ileso pelo ataque. Entretanto, o exército demoníaco o havia capturado em sua armadilha. Ao comando de Guren, Shinya puxou suas cordas mágicas tentando aprisionar Micaela, mas ele saltou para longe rapidamente. Então Sayuri lançou uma fumaça poderosa em sua direção, mas ao desviar e pousar, percebeu que Guren estava bem atrás dele. Quando tentou eliminá-lo, Lord Ferid bloqueou a lâmina e o socou com tamanha força que o enviou cambaleando através de diversos escombros antes de finalmente parar. Quando Ferid sugeriu que eliminassem Guren, Micaela disse firmemente que não precisava de sua ajuda e lidaria com a batalha sozinho. Por outro lado, Guren descobriu que tinha apenas alguns segundos restantes antes de perder os efeitos da pílula de aprimoramento. Quando tentou tomar outra, Sayuri o alertou que seria o fim dele. Contudo, Guren pensou que todos morreriam de qualquer forma, mas esperava levar alguns vampiros de alta patente consigo. Conforme Micaela disparou em sua direção, prometeu acabar com ele, mas saltaram para longe um do outro. Em pouco tempo, Micaela investiu novamente, empurrando-o contra os escombros e estava pronto para abatê-lo. Foi quando Yuichiro e a equipe surgiram à distância e começaram a correr em direção a eles. Ao comando de Shinoa, cada um engoliu uma pílula na esperança de resgatar Guren e recuar da batalha. Conforme Micaela empalava Guren, Yuichiro veio correndo em sua direção. Mas ao perceber que era Yuichiro, Micaela congelou em choque, permitindo que Yuichiro o esfaqueasse profundamente no coração. Enquanto se encaravam em choque mútuo, Guren gritou para Yuichiro ativar a maldição em sua espada e eliminar Micaela. Mas com Yuichiro paralisado demais para agir, Guren tentou acabar com Micaela por conta própria. Porém, ele saltou alto e saiu rolando pelo chão. Conforme Yuichiro gaguejava sem palavras, Guren socou seu rosto e exigiu saber por que havia falhado em eliminar Micaela. Mas Yuichiro ainda estava atordoado. Quando Guren começou a tossir devido aos seus ferimentos, Yuichiro tentou ajudá-lo, mas ele o empurrou para o lado e berrou para que acordasse de seus sonhos inúteis e idiotas. Quando a equipe se aproximou, Mitsuba questionou por que ele havia falhado em eliminar o vampiro. Ele explicou que o vampiro era seu amigo Micaela, que acreditava estar morto há muito tempo. Conforme Yuichiro e Micaela começaram a caminhar um em direção ao outro, completamente dominados pela visão um do outro, Lord Ferid disse a Micaela que os humanos estavam manipulando Yuichiro. Esperando salvá-lo, Micaela disse a Ferid que levaria Yuichiro para longe do distrito. Quando Ferid ameaçou transformar Yuichiro num vampiro, Micaela ficou furioso e o agarrou, dizendo que o eliminaria se tentasse tal coisa. Então, Ferid aceitou e disse que eliminaria a equipe de Yuichiro no lugar. Conforme cordas mágicas prenderam as mãos de Micaela, poder percorreu sua espada. Um novo vampiro, Crowley, começou a se aproximar deles. A equipe o reconheceu como o vampiro de alta patente que haviam encontrado anteriormente e ficaram imediatamente apavorados, percebendo que não poderiam derrotá-los. Guren gritou para a equipe recuar imediatamente, mas Yuichiro estava relutante em deixar Micaela. Contudo, a equipe conseguiu persuadi-lo, então começaram a fugir correndo. Mas Ferid apareceu diante deles bloqueando o caminho, dizendo que não teriam permissão para partir. Quando ele se materializou atrás de Yuichiro, desembainhou sua espada e começou a atacá-lo como um tolo desesperado. Conforme cortava furiosamente na direção dele, ansioso para vingar a morte de seus amigos,
Guren imediatamente se juntou a ele. Enquanto Ferid continuava recuando, Guren correu em sua direção, mas Ferid escapou de seu golpe e apareceu atrás dele antes de chutá-lo contra um poste. Quando Sayuri tentou correr para resgatá-lo, outro vampiro chutou Shinya para o lado e disparou até ela antes de conjurar um vento e cortar seu rosto. Ao mesmo tempo, a equipe começou a lutar contra mais vampiros. Conforme Yoichi eliminava um com uma flecha, desviou por pouco do segundo. Quando tentou mirar novamente, congelou de medo, mas Shiro o empurrou para o lado e bloqueou a lâmina do vampiro antes de derrubá-lo. Enquanto Ferid segurava Guren contra a parede, Yuichiro veio correndo para o resgate, mas quase cortou o próprio Guren com sua espada. Ferid apareceu atrás dele, mas quando ameaçou devorá-lo, seu braço foi cortado pelo golpe de Mikaela. Mikaela disse que precisavam fugir, mas Yuichiro questionou por que ele estava andando com o vampiro que matou seus amigos. Ignorando a pergunta, Mikaela o pegou como um bebê e voou para longe da cena. Conforme saltava, Yuichiro exigiu saber por que ele havia se juntado aos vampiros. Mikaela, porém, pensava que os humanos eram perigosos e malignos demais, e disse para ficar longe deles para sempre. Conforme continuava saltando, Yuichiro o empurrou e reclamou sua liberdade. Quando Mikaela se aproximou de Yuichiro novamente, disse que os humanos pretendiam destruir o mundo e ofereceu levá-lo para um lugar seguro. Yuichiro recusou e disse que sua equipe era importante. Ao mesmo tempo, Crowley estava prestes a eliminar Shinoa. Quando Yuichiro tentou salvá-la, Mikaela o segurou e disse que precisava abandonar sua equipe. Diante de seus olhos, os vampiros contiveram todos os seus amigos. Mas Mikaela segurou sua capa para impedi-lo de salvá-los e disse que os humanos estavam apenas usando-o por suas habilidades. Naquele momento, Yuichiro assistiu conforme os vampiros começavam a sugar o sangue de seus amigos. Desesperado para detê-los, Yuichiro derrubou Mikaela no chão, mas ao perceber que era tarde demais, começou a gritar como se estivesse em dor terrível, enquanto seu olho gotejava sangue. Dentro de seu mundo espiritual, questionou se Azuramaru estava tentando tomar controle de seu corpo. Ela disse que havia um monstro dentro dele tentando liberar seu poder. Conforme olhavam em direção ao céu desconhecido, trombetas misteriosas ressoaram por aquele mundo e anjos apareceram no céu. Azuramaru disse a Yuichiro que o monstro dentro dele estava prestes a ser libertado. Instantaneamente, uma escuridão poderosa disparou das costas de Yuichiro e continuou se estendendo como um galho de árvore imenso enquanto ele gritava de dor. Mikaela tentou trazer Yuichiro de volta aos sentidos, mas ele desferiu um corte que destruiu o teto e aniquilou tudo à vista. Crowley decidiu se aproximar de Yuichiro, mas desviou por pouco de uma explosão devastadora que cavou um buraco enorme no chão. Conforme questionava como Yuichiro havia se tornado tão poderoso, ele apareceu atrás dele. Mas Crowley conseguiu bloquear sua espada e foi arremessado para longe dentro de um prédio. Ao pousar, Yuichiro o agarrou e começou a arrastá-lo pelo chão antes de desviar de sua espada. Crowley correu em sua direção e começaram a colidir espadas antes dele ser chutado para longe. Yuichiro cortou na direção dele e uma montanha de escuridão subiu até o céu, destruindo o chão diante dele. Quando Shinoa acordou, descobriu que um buraco gigantesco havia sido cavado no chão pela destruição. Em pouco tempo, Yuichiro apareceu e começou a caminhar em direção a Shinoa como um zumbi sem consciência. Esperando se defender, ela invocou sua arma, mas Yuichiro a afastou com um golpe. Conforme a perseguia, pronto para acabar com sua existência inútil, Mikaela recebeu o golpe em seu lugar. Com a espada se aproximando dela, Guren gritou para que ela trouxesse Mikaela de volta aos sentidos. Então ela correu em direção a ele e o abraçou firmemente, dizendo para lembrar de sua identidade. Conforme ele começou a gritar como um maníaco maluco, liberou Mikaela e tentou eliminar Shinoa. Mas a escuridão retornou para dentro dele e desmaiou conforme sua mente foi restaurada. Ao mesmo tempo, Guren disse a Ferid que Yuichiro era apenas uma distração de seu verdadeiro ataque. À distância, um soldado mirou uma arma em direção aos vampiros. Conforme disparou, 3 monstros apareceram nas chamas e colidiram no chão. Com Ferid acreditando que estavam seguros, um exército apareceu diante deles. O líder disse que eram da família Hiragi e que pretendiam capturar todos os vampiros. Alguns dias depois, Shinoa entrou numa instalação secreta. Mas um segurança disse que ela não tinha permissão para entrar na área restrita e mandou que saísse imediatamente. Quando ela disse que era da unidade de extermínio, o segurança disse que apenas oficiais superiores podiam passar pelos portões. Ela questionou para que a instalação era usada. Outro segurança explicou que era usada como laboratório para experimentos com vampiros. Procurando descobrir por si mesma, Shinoa mostrou seu brasão, revelando que era membro da família Hiragi. Então, finalmente a deixaram entrar na instalação. Conforme caminhava por uma passagem sombria, descobriu que alguns vampiros estavam trancados nas celas. Em pouco tempo, chegou a um laboratório enorme e descobriu que cientistas estavam realizando experimentos estranhos com o sangue dos vampiros. Percebeu que aquilo deve ter provocado a guerra em primeiro lugar. Ao entrar no escritório de Guren, disse que Yuichiro estava inconsciente desde a batalha e questionou o que havia dentro da pílula que ela dera a ele.
Guren disse que Yuichiro era apenas um rato de laboratório para ser usado no extermínio dos vampiros. Já que ele não tinha mais utilidade, não estava preocupado com sua sobrevivência. Depois de dizer essas palavras, mandou que ela saísse imediatamente. Mas conforme ela começava a sair, disse que os efeitos das pílulas desapareceriam em uma semana. Mais tarde naquele dia, enquanto Shinoa sentava ao lado da cama de Yuichiro, esperava que ele acordasse logo. Alguns dias atrás, durante a batalha, Feride havia dito a Mikaela para recuar com o resto do grupo. Mas ele havia recusado e disse que não partiria sem Yuichiro. Porém, após avistar Yuichiro enterrado no calor do abraço de Shinoa, Feride conteve Mikaela e disse que a Rainha Cru o aguardava no castelo. No mundo vampírico, Mikaela acordou dentro de um sistema de desintoxicação. Conforme vestia suas roupas, ignorou os outros vampiros ao redor. Um vampiro questionou por que Yuichiro havia se transformado num monstro. O segundo explicou que a família Hiragi havia testado uma magia proibida nele sem perceber que poderiam destruir o mundo. Disse que o propósito da guerra era destruir a máquina que criava as pílulas. Contudo, não tinha certeza se haviam conseguido cumprir seu objetivo. Ignorando-os, Mikaela começou a sair. Mas o vampiro pensou que ele era misterioso e questionou quem realmente era. Mikaela disse que seu passado era irrelevante. Conforme recordava a expressão chocada no rosto de Yuichiro, disse que era apenas outro vampiro imundo, horrível e repugnante cujo futuro já estava morto. Enquanto isso, Yuichiro finalmente acordou. Yuichi ficou feliz em vê-lo novamente antes de correr para chamar os outros. Em pouco tempo, Shinoa apareceu na porta e ficou aliviada por vê-lo vivo. Yuichiro disse que não tinha memórias do resultado da guerra. Ela explicou que um novo exército havia chegado para salvar o dia e conseguiram eliminar vários vampiros. Yuichiro questionou se Mikaela foi capturado pelo exército. Ela disse que ele havia escapado para o mundo vampírico. Depois de perceber que ela parecia doente, Yuichiro verificou seu ferimento questionando se ela se tornaria um vampiro. Mas Mitsuba entrou no quarto e, ao avistá-los, pensou que iam se beijar. Shinoa caiu da cadeira em choque. Então Yuichiro disse a Mitsuba que estava apenas verificando seu estado de saúde. Em breve, a equipe se reuniu diante dele. Yuichiro agradeceu por salvarem sua traseira adormecida e disse que ficou feliz em vê-los vivos. Depois que saíram, Yuichiro decidiu olhar pela janela na esperança de ver Mikaela novamente. E por hoje é isso, galera. Se quiser a parte 2, deixe aí nos comentários. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.